Todo mundo, alegria vê-los, vários rostinhos que vão ouvir eu repetindo um pouco a apresentação da Rosa. Eu estou aqui representando então a revista, que é uma revista online, que está completando 4 anos e meio, e ela tem um formato essencialmente virtual, e a gente vem experimentando diferentes formatos, às vezes usando publicação, impressão de material que a gente já publicou na revista, conversas online, e ano passado a gente começou a publicar então os cadernos da revista Rosa, que a gente retira então da revista o material que a gente já publicou, alguns dos materiais, e aí entra a entrevista com a Mackenzie Ward, que a gente está relançando e está à venda no Tarântula. Então, é uma revista que tem um time editorial bastante diferenciado, então ela tem diferentes pontas de interesse, e a gente encontrou na Mackenzie uma autora que é bastante complementar aos interesses da própria revista, seja pela abordagem política, cultural, estética, de gênero, sexualidade. Então, a Mackenzie, a gente está muito feliz de tê-la conosco presencialmente. É uma autora que a gente vem acompanhando a produção já há bastante tempo. E o interesse de traduzir a Mackenzie, sim, originalmente, para completar os 10 anos, a gente queria muito, antes da revista, eu, Tom, o Marcelo, o Zop, que está ali no áudio, e o Nico, que é um outro editor, traduzir as cartas da Mackenzie com a Cat Hacker. É um projeto que a gente deixou de lado, mas a gente se aproximou agora, que culmina na edição de Filosofia para Aranhas. E a entrevista que a gente tem também, que a gente está lançando, ela foi feita agora em parceria com a Sob Influência Fotografia, e é uma abordagem muito mais ampla, que trata diferentes aspectos da obra e dos interesses da Mackenzie. E a gente chega, então, também, a Mackenzie, nessa semana toda, ela pôde, acho que ela trabalhou a própria produção com diferentes conversas, e a gente está abordando hoje a Cat Hacker, que é a autora sobre quem ela fala no livro. Eu vou deixar para a própria Mackenzie apresentar um pouquinho o que tem no livro. A gente passa a conversa, então acho que a gente pode propor uma conversa um pouco aberta. Peço desculpas pela Helena Vieira, que mandou uma mensagem hoje. Ela estaria aqui com a gente, mas está de cama, deitada, com a mudança do clima em São Paulo. Mas a gente chamou a Eduarda, que está acompanhando a Mackenzie todos esses dias também, e que já conhece bastante da obra, que talvez faça uma ponte da produção da Mackenzie, não só em relação ao livro, mas a que ela veio tratando durante a semana. Não sei se estou me esquecendo já. A gente, então, repetindo a questão da revista Rosa, a gente tem explorado bastante diferentes formatos e com isso também diferentes parcerias. Então, a entrevista, como eu disse, é em parceria com a Sob Influência Fotografia, e a edição de Filosofia para Aranhas é com a N-1, a quem eu agradeço muito a confiança, a paciência e a parceria durante todo esse processo, que durou mais de 1 ano, e a abertura principalmente, assim, porque a gente pensou, foi uma produção bastante interna, a própria equipe da revista, desde a leitura até o design, que é o Wallace que fez. Eu acho que ele pode apresentar um pouquinho depois as questões do design. Então, eu agradeço a N-1, assim, eu acho que a revista tem essa questão de ter abertura, não só ao formato, aos tipos de parceria, e se entender aí nesse meio editorial, sendo que a gente não é uma editora propriamente dita, né? E acho que eu posso passar então para a Mackenzie apresentar um pouco o livro. A gente, aproveitando então, como o livro é sobre a Cat Hacker, a Crocodilo está aqui com os livros da Cat Hacker à venda também lá no Tarântula, e acho que é uma autora que vocês
precisam conhecer também. Thank you, Marcela. My thanks to Revista Rosa and N-1 for making this truly gorgeous edition of the book that is much, much nicer than the English one. Obrigado, Marcela, todo mundo da Revista Rosa e também ao pessoal da N-1 por ter feito uma edição muito mais bonita em português do que em inglês. And can I just ask who has heard of or read Kathy Acker? Is this a name anybody knows? Gostaria de saber se alguém aqui conhece ou já ouviu falar da Kathy Acker. Levantar-se No, do pé. yeah, great. Her reputation is international and ongoing. I knew her briefly in the 90s. We had a very short, very intense affair. She did that a lot. She fell in love with people instantly and then out of love with them quickly soon after. Ela, enfim, Kathy Acker, autora de alguma forma internacional, continuada há algum tempo já, e aconteceu de Mackenzie e ela terem uma affair, e ela fazia isso bastante, se apaixonava rapidamente por pessoas e depois se encerrava. And we had a like email flirtation as well before and after we were together, and people didn't write a lot of personal, erotic, philosophical emails in 1995 from their bed. It just wasn't a thing people did yet. Então a gente teve, antes e depois do affair, a gente teve uma correspondência por e-mail, e não era muito comum mandar missivas eróticas e filosóficas circa 1994, 1995. But anyway, that correspondence ended up being published in 2015, and I was suddenly being called upon to be an expert on Kathy Acker, the writer. So I thought I should read the books. No final das contas, a correspondência foi publicada em 2015 e do nada eu fui considerada uma expert em Kathy Acker, então eu decidi começar a ler os livros. I can't be the only person this has happened to, right? You have you fuck somebody and you have an affair, but you don't really know their work that well. Já deve ter acontecido com vocês, né? De trepar com alguém e de repente você acha que as pessoas acham que você conhece ela, mas você realmente não conhece. Yeah. Não é? I'm not the only one. But I knew her work and I respected it, but I had to know it deeply, and I felt that, among other things, there was a philosophy in her work that wasn't as well known as, how transgressive it was, or how feminist, or how queer, or how punk, or avant-garde. It was also a philosophy. Eu conhecia e respeitava muito o trabalho, mas chegou a hora de conhecê-lo profundamente. E comecei a ler e descobri que havia lá dentro uma filosofia a se conhecer, junto com os aspectos queer, os aspectos punk, os aspectos feministas. Philosophy tends to value the consistency of the subject, but what if you're a multiple subject? In a way, Kathy was several slightly incompatible people. So what's a philosophy of being several people at once? Filosofia geralmente trata-se da consistência de um sujeito, e eu acho que a Kathy não era uma, era mais de uma pessoa. Então como é que você faz uma filosofia de mais de uma pessoa dentro de uma pessoa só? And I felt like there was a web of selves that made up Kathy, and so philosophy for spiders. It's for those of us who might feel inconsistent and not needing to reconcile our different selves so much. It's like a web.
Então é como uma teia, é uma filosofia para aranhas, e essa teia é para essas pessoas como a Kathy, que conseguem se reconciliar ou se conciliar com a pluralidade, a multiplicidade dos sujeitos. And she'd already been several people as a writer, and one of those was The Black Tarantula, the early works, and I think this is one of the ones you can get in Portuguese, was published under the name of The Black Tarantula, so the spider thing sort of started. A coisa da aranha começou porque um dos nomes da Kathy também é Tarântula Negra, que, salvo engano, está disponível nas traduções que estão aí agora em português. Her philosophy is close to myth. She studied ancient Greek at university, and she is interested in that moment in myth where everything is chaos and everything is potential before law and patriarchy intervene to stabilize it. Então, a Kathy estudou mitologia na faculdade, e ela está interessada nesses escritos nesse momento primordial de caos e potência, prévio ao aparecimento da guerra e do patriarcado como formas de arregimentação. So her thinking starts very much with the multiple open potentials of the body. Então, pensar começa com os múltiplos potenciais do corpo. And then what you can do with it. There's no psychoanalysis in Kathy, and I love that about her. E o que você pode fazer com isso? Eu adoro o fato de que não há psicanálise na Kathy. Particularly important for trans people because psychoanalysis is our enemy and means us harm. Particularmente no caso de pessoas trans, porque a psicanálise é um inimigo para nós. So we go from the discovery of the body mostly through masturbation in Kathy. It's a philosophy of handjobs. Então, a gente começa com a descoberta da masturbação e a filosofia da punheta. And then to encounters with the other, like a second philosophy of sex, bodybuilding, is BDSM a thing you can say? Sure. Yeah, okay. Regular sex, bodybuilding, BDSM, motorcycles, so a series of encounters where the body finds its potentials in relation to another. A filosofia a segunda parte do projeto é o corpo em relação a outras coisas. Então, sexo normal, BDSM, motocicletas, musculação. Yeah, sounds pretty good. And that part of Kathy's work I find really kind of trans. I'm not going to say that Kathy was trans. I'm going to say it's more interesting to take away the assumption that she was a cis woman. Eu não vou dizer que muitas coisas funcionam como leitura trans, mas eu não vou dizer que a Kathy era trans, mas que é interessante presumir que ela talvez não fosse uma mulher cis. And if she had a gender, maybe it was boy. E se ela tivesse um gênero, talvez seja menino. And I was her girl. E eu era a menina dela. The tragedy of our relationship is maybe that we were both trans and didn't know it. E a tragédia talvez seja o fato de que fôssemos ambos trans e nenhum de nós soubesse. But I don't know, and I don't want to impose that too much. But Kathy is a space of possibility for, among others, for trans people because of the potentials of the body in the writing. Eu também não quero me demorar nas consequências de achar isso, mas que a Kathy é um espaço de possibilidade, de potência para que as pessoas trans se encontrem lá. Kathy's known as a writer with things to say about the body and sexuality and having to live as a woman.
I think she also has things to say about philosophy of nature, the city, and post-capitalism. A Kathy fala sobre coisas do tipo mais particular, mas também trata da filosofia da natureza e do pós-capitalismo, que também podem ser interessantes. And in Kathy, nature is pain, and there's a directness and honesty about that. E a natureza para Kathy é dor, e isso importa para ela. The stuff about the city comes from her living in New York, San Francisco, London, when a new kind of post-capitalist information economy was starting to be centered in these imperial cities. And she's there when San Francisco becomes an imperial city because of Silicon Valley. São Francisco, Londres e Nova York são cidades que começam a se tornar imperiais, e a Kathy está lá e está vendo isso acontecer, principalmente com São Francisco, com a chegada do Vale do Silício. And she's very interested in piracy, plagiarism, information without property is a theme from very early on. So themes about what an information economy is and how you struggle in it. Então, desde o começo, ela está preocupada, está pensando, interessada em pirataria, plágio e economia da informação, e essas coisas continuam se perpetuando. And the last thing I'll say is she was attempting also to be a philosopher of anti-colonial revolution, and that stuff's not so great. This is a white Jewish woman from New York. I understand what she was trying to do with that, but it doesn't quite work. So if there's a limit, it's that, and someone else other than me needs to write that. Critical appreciation, but not many writers from the Imperial Core even attempted that. So I think we've got to give her points for trying to figure out what anti-colonial revolution was about in the late 20th century. Ela também tentou escreveu sobre revoluções em colônias, mas talvez ela não fosse a melhor pessoa para escrever isso, sendo uma mulher branca judia, mas a gente tem que também reconhecer que ela tentou e que ela escreveu sobre essas coisas e que elas são importantes. There's a New York writer by the name of Sarah Schulman who wrote a wonderful essay about Kathy as a genius. Like, Kathy was a genius. Like, her writing is original and perceptive on so many levels, and it advances the avant-garde tradition of Gertrude Stein and William Burroughs. And Sarah goes on like this for paragraphs and then says, but emotionally, she was average. A escritora de Nova York chamada Sarah Schulman escreveu um artigo longo sobre a Kathy, em que chama ela de genial e o quanto ela é a conceptora de um legado de vanguarda dos anos 70, William Burroughs e coisa e tal. E aí chega pelas tantas no final, ela fala, mas emocionalmente ela era meio mediana. And it's true that her family background was, I'll just put it simply, fucked up. E é verdade que o background familiar dela era, em termos crus, meio foda. So my relationship with her was brief and difficult, and she did that with a lot of people. A minha relação com ela foi breve e difícil, mas ela fez isso também com muita gente. But I didn't want to dwell on that because, you know, writers aren't saints. Like, that's not our job. Like, our job is to make the book, you know. Mas eu também não queria ficar em cima disso, porque escritores e escritoras não são santos e o que importa são os livros. And she got a lot of shit for her sexuality because she was a woman or because people thought she was, and there's misogyny in that. Ela recebeu muita merda também porque ela é uma mulher e So she got a lot of shit for her sexuality because she was a woman or because people thought she was.
porque ela, enfim, ela recebeu um monte de merda porque ela era uma mulher ou porque as pessoas achavam que era uma mulher e não era bem o caso. And she was a star. She knew how to work the media, and people got jealous. E ela era uma estrela, ela sabia como se relacionar com a mídia. But all that matters now is there's a series of books that are unlike anything else in the Anglophone avant-garde tradition, and they still keep finding readers whose experience of the world connects to the instability of the subject, the experience of pain, to the experience of queerness and transness in all its forms, and to why the American Empire is a disaster. E o que temos é um longo trabalho, uma série de livros diferentes de qualquer outra coisa em termos anglófonos e em termos de uma tradição de vanguarda, que tratam de uma série de questões e que continuam encontrando leitores. So I guess that's about it. I just came around. Kathy kind of changed my life, even though we knew each other very briefly. But I sort of changed again by spending time with like all of the books and all of the interviews and her endless notebooks. And I really came around to, this sense of I'd like had a fleeting encounter with actual genius and not appreciated it. So the book, kind of pays back what I felt that she gave me. O livro, de certa forma, retribui esse tempo que eu passei, que no final das contas era um tempo curto como a gênia, e escrever o livro também foi uma maneira de ter novamente contato com ela e continuar lendo tudo que ela escreveu. Oh, and the last thing I'll say is a Hacker Manifesto, which came out in Portuguese recently. The dedication at the front is basically to Kathy, because I got that book, really from her. E o Manifesto Hacker, que foi recentemente publicado aqui, tem a dedicatória para ela, porque eu não teria conseguido chegar nesse livro sem ela. So that's all I got. That's my part. But thank you. Então, obrigado. Bom, passo agora para o Wallace Mazuco, que é o designer da Rosa e fez o design. Acho que ele pode falar um pouquinho sobre as escolhas, que é interessante saber. Vou tentar ser econômico aqui. Mas antes de tudo, que eu acho que para mim não interessa só o design, mas é todo o processo editorial. E uma coisa importante é que quando a gente fez a primeira reunião com a N-1 para decidir se a gente ia trabalhar junto para fazer uma edição da Mackenzie, o Tom estava junto, que é o tradutor, e o fato da gente estar traduzindo a Filosofia para Aranhas foi porque o Tom já tinha lido e ele que propôs que fosse esse livro traduzido. E no processo de trabalho que eu entendi o porquê que ele tinha proposto esse livro especificamente, que era tanto pela relação que ele já tinha com os escritos da Mackenzie, mas também com uma relação com os escritos da Cat Acker e com a vida da Cat Acker. Então, deu para entender durante o processo, né? Eu não conhecia aquilo que era, então eu queria falar isso antes, porque eu acho que isso faz parte do processo editorial e de design, porque também fazendo design isso foi importante para as escolhas que eu fiz. Eu vou falar bem rápido assim. Essa capa são os adesivos, essa sobrecapa são adesivos que são desenhos da Cat Acker. O que eu fiz foi simplesmente emular o que a própria Mackenzie tinha feito, porque quando vocês forem ler vão ver que a parte que é a Filosofia para Aranhas são textos da Mackenzie com excertos da Cat Acker todo o tempo. Tem citações, então o que ela faz é pegar citações de todos os livros da Cat, e foi muito legal saber que ela desenhava e que nos livros dela tinham desenhos, então
para achar esses desenhos em toda a produção dela e aí a gente acabou escolhendo alguns para ser esses adesivos. Então o que me interessa na Sobrecapa é que você tem momentos diferentes da produção de desenho dela. O que eu fiz foi copiar esses desenhos à mão. Era um jogo com o que ela fazia mesmo com os outros escritores e juntar eles de uma maneira específica para depois vocês colarem em qualquer lugar e eles voltarem a ser separados. Eu acho que isso é um pouco o jogo que a gente faz quando trabalha com cópia, né? Você junta, corta de algum lugar, copia para o outro, para alguém fazer isso e levar para outro lugar e essa... Bom, é isso. Na parte... Outra coisa que me chamou a atenção também, estudando, é que você... A primeira coisa que eu tinha pensado, antes de saber que ela desenhava, era nas próprias aranhas, assim, e no cérebro das aranhas, porque já que ela filosofia para aranhas, eu pensei no cérebro dela. E essa ideia de que elas têm 8 olhos, esses 8 olhos vão aparecer várias vezes no livro, vocês vão ver. Mas isso vai para dentro do texto. Eu escolhi uma fonte, isso também... Tudo é cópia, gente, é isso. Porque os primeiros livros da Cat Acker, que são lindos, o primeiro especificamente, que já foi traduzido pela Crocodile, A Vida Infantil da Tarântula Negra, quando a Cat lançou em 73, ela lançou em 6 fascículos, e eram uns fanzines datilografados, mimeografados, e com fonte datilográfica, por isso que eu usei essa fonte que eu usei, e tentei que ela tivesse um pouco o ar e os espaços. O livro ficou muito mais grosso que o americano e tem a ver com também ter usado essa fonte, etc. E também, quando a Mackenzie usa, quando é texto da própria Mackenzie, tem uma e da Cat é outra. Bom, isso vocês vão descobrir lendo, porque essa diferença tem a ver com o tempo de leitura. Assim. Vocês vão ver que o tempo de leitura da Cat é mais longo que o da Mackenzie. Não sei se vocês vão ver, mas vai acontecer. Você quer que eu fale disso? Ela quer que eu fale de tudo. Tem uma foto na parte interna que é de uma sessão que uma outra Cat, uma fotógrafa, fez da Cat Acker, assim, em cima da moto dela, com jaqueta de couro, e vocês vão ver essa foto. É engraçada porque tem a roupa. Está escrito girl, embora ela fosse um boy, e aí esse jogo de transformação incessante de si como boy, girl, etc., vai acontecendo no livro e eu acho que acontece nessas terceira e quarta capas. Tem mais alguma coisa? Ah, tá, e vocês vão ver que a filosofia para aranhas é tudo no escuro. Mostra pra eles. Toda essa parte em preto é a filosofia para aranhas. O que está em branco é o que a Mackenzie escreve antes e depois, mas assim, essa parte do meio é exatamente onde tem esse jogo incessante, esse diálogo entre a Mackenzie e a Cat. Tá bom, né? Obrigado. Bom, passo por Tom agora, mas eu passo uma pequena palavrinha para dizer também que tudo isso, né, a relação de escolha do Tom, o convite do Tom não é interno, né? A gente está se relacionando muito tempo e também em contato com processos de escrita do próprio Tom que são muito refletidos na própria tradução. Assim. O UOL está com uma editora também, a gente editou, revisou o livro do Tom que reverbera muito aqui na própria tradução, e isso foi muito interessante descobrir assim, quando eu fui ler depois da tradução feita. Então, acho que eu passo por Tom apresentar um pouco as escolhas, os comentários, talvez a partir do primeiro contato que você teve com o livro, e aproveito também para lembrar que o Tom é um dos entrevistadores da entrevista que a gente está lançando também hoje, a gente lançou essa semana, e foi feita com o Tom, a Luísa Crossman e o Nicolás Derno, em parceria com a Revista Rosa e a Weird Economist. Eu esqueci duas coisas. Uma é que
Isso também, do texto ficar mais longo, acontece por outros dois motivos. Um, porque, como todo mundo sabe, quando a gente traduz o texto, geralmente, do inglês para português, ele já fica mais longo, mas a tradução do Tom, que tem coisas próprias, né? Tem uma escrita muito própria, que tem a ver com esse livro de poemas que a gente vai lançar ano que vem, ou no final desse ano, em breve. Também acontece, então acontece várias vezes esse prolongamento, não, como se fala isso? Essa extensão. E a outra coisa que eu não falei, esqueci, mas também foi, assim, o fato do livro ter essa... É uma coisa muito simples, né? Mas a gente poder pensar mais nele em termos de design é porque a gente fez com a Número Zoom, que já tem essa tradição. Então foi muito fácil, legal trabalhar, falar isso, porque o fato de a gente saber que já ia fazer com eles, isso já foi natural pensar em algo que não fosse um livro mais comum. E ainda para terminar, porque essa entrevista com a Mackenzie, ela não é inédita, ela já foi publicada na revista, na News Economist e lançada há 2 anos com a Edra. O que tem de diferente e novo nessa edição é um prefácio que o Tom escreveu também para comentar, porque foi um processo longo de entrevista, de muita preparação entre os 3 entrevistadores, isso eu me lembro. E o Tom escreveu o prefácio depois de ter feito a tradução de Filosofia para Aranhas. Então é um material bastante completo, eu acredito que bastante imersivo na obra. Então eu passo para o Tom, depois eu acho que o Eduardo pode falar um pouco e a gente vai ter algumas perguntas de Tom de vocês para a Mackenzie. Acho que a gente pode abrir um pouco para o público. Oi, boa noite, todo mundo. É engraçado, estou mais nervoso que o normal para falar aqui. Eu acho que essa foi uma tradução muito passional. Eu descobri o trabalho da Mackenzie por conta do Keith Acker. Eu já tinha os textos da Keith Acker foram muito fundamentais para mim, uma relação literal com eles, num momento em que quase não tinha tradução. É muito recente, eu acho que isso é importante, né? Começou agora, textos da Keith Acker começaram agora a ser traduzidos para o português. Então, na época era uma experiência de leitura da Keith Acker que eu não tinha muito com quem partilhar naquele momento. Mas eu descobri a Keith Acker num momento em que, mais ou menos ao mesmo tempo que as minhas questões de gênero estavam ficando super urgentes, e era um momento que eu estava me descobrindo trans, e eu tinha, na época, e ao mesmo tempo também, era um momento, foi alguns anos depois de ter me formado na filosofia, e na época, quando eu estudei filosofia na USP, todos os autores que eu estudei eram homens cis europeus. Todos. Assim, eu me lembro que teve uma matéria sobre Foucault que a gente leu um comentário da Judith Butler sobre Foucault. Então também tinha uma... E eu lembro que na época eu também... A Keith Acker me instigava dessas 2 maneiras, tanto na discussão teórica dela, tem um texto dela sobre musculação de Wittgenstein, que é um dos meus textos preferidos, quanto porque ela formulava algumas questões que tinham a ver com gênero e sexualidade que estava precisando encontrar ressonância e tinha encontrado ali. E também com as minhas imagens, até com a relação que eu tinha com a fotografia da Keith Acker, ela era uma das minhas referências transmasculinas, só que isso na época era quase algo que eu guardava como um segredo, eu achava que era um delírio meu. Eu estava projetando coisas sobre a imagem da Keith Acker. E aí, depois quando eu encontrei esse livro da Mackenzie, eu falei, não, mas tudo isso faz sentido. Eu vi que algumas questões
não era só... Eu encontrei muita ressonância, eu vi que não era simplesmente um delírio aquilo, porque também eu acho que uma das coisas fortes do livro, eu acho que uma das coisas mais bonitas também é ele tem essas duas partes, né? Porque uma que comenta que foder com o gênero é também foder com o gênero de escrita. Então, tem essa primeira parte do livro super pessoal, contando desse encontro bem intenso com a Kate Acker, que é muito... falando também das experiências sexuais, e depois esse momento teórico muito generoso, que ele é quase uma escrita lado a lado, porque você tem tanto a Rosa Mackenzie quanto o Kate Acker. Então, isso foi muito interessante. Traduzir esse livro é tanto traduzir a Mackenzie quanto traduzir a Kate Acker. As vozes têm o mesmo peso. E, para mim, uma coisa que eu achei bem forte também é esse encontro erótico sexual entre pessoas que desviam da referência de gênero, mas ainda não tem uma linguagem para nomear e enquadrar o que esse encontro, como chamar, como dar nome a esse encontro, como dar... eu acho isso muito poderoso para a gente nesse momento, porque, por exemplo, na época isso foi bem vital, porque hoje em dia tem a palavra pansexualidade, que é uma palavra que contempla muito, mas eu lembro que nesse momento que eu estava lendo aqui de Acker, a palavra não estava ali na roda. E aí uma coisa que para mim foi importante na tradução do livro foi deixar essa linguagem que ainda não... ela começa a despontar aos poucos e aparecendo. Por isso que eu optei, por exemplo, porque uma coisa importante de dizer, tem várias questões de tradução, mas é que o português é uma língua muito mais binária do que o inglês, né? Então, as coisas... está quase tudo marcado como masculino e feminino, e a gente tem esse universal masculino. Então, isso foi uma questão da tradução, que tinha que não cair, não dava para trabalhar com esse universal masculino, tinha que trazer essa ambiguidade para o texto, mas ao mesmo tempo eu não queria usar a linguagem neutra, por exemplo, porque era uma linguagem que naquele momento não estava no jogo. Então eu queria colocar um pouco esse momento em que a linguagem começa a entrar em crise. Então, tentando achar essa saída. Enfim, acho que e também tinha... Eu acho que tem uma coisa muito forte no livro de aproximar teoria e literatura. Então, também eu não quis fazer uma tradução seca. Eu achava que ela precisava ser molhada. Tem um erotismo no texto. Tem uma intimidade nesse encontro também. Boa noite, gente. Meu nome é Eduardo Camargo. Eu gostaria de agradecer a Revista Rosa e a Marcela pelo convite, um convite que foi de última hora hoje, e agradecer a Helena Vieira, que também fez a indicação para eu vir aqui, já que ela está febril de cama, né? Como eu recebi o convite hoje, eu vou realizar um pouco uma tentativa de ligar o lançamento desse livro e o trabalho da Kathy Acker com
o que foram as outras participações da Mackenzie aqui. Eu acabei acompanhando ela e a traduzindo, né, simultaneamente em 3 eventos diferentes. A primeira vez foi na Flipei, com Erika Hilton e Jonas Maria. A segunda foi no podcast Entre Amigos, da Verônica, que está presente aqui. E a terceira foi no Lab Noturno, né, que a gente fez um evento bem legal assim, para pensar as questões de raving e clubbing e as proximidades e diferenças que tem, né, em realizar festas, seja em Nova York, São Paulo, tanto a importância desses espaços de exceção, como eles foram chamados, que se cria dentro da festa para pessoas LGBT. Então, sempre que eu vou participar de um evento, eu tendo a dar um título, mesmo que para mim, eu vou chamar essa fala de Tecendo com Mackenzie Wark, para tentar pensar os fios diferentes dessas falas, coisas e conversas que a gente teve entre nós e que são aspectos que eu acho que são interessantes, são provocações que eu vou lançar para ela poder comentar depois. Minha fala vai ser um pouco mais extensa, mas fica o convite para a Mackenzie para comentar cada um desses pontos que eu vou trazer. Uma coisa que eu acho muito interessante é o fato que a Mackenzie sempre se posiciona mais de uma vez como uma escritora. Quando ela é perguntada sobre isso, ela fala que até ser escritora vem antes do gênero dela, nacionalidade, sexualidade, sexo e gênero, ela se identifica como uma escritora. Então eu vou tentar realizar uma tática que ela faz como escritora, que ela tira do Guy Debord, que é o detournement, que inclusive no Capital Está Morto ela faz o detournement de marxistas vulgares, né? O marxismo vulgar, para quem não sabe, é uma ofensa entre marxistas para certas concepções antigas ou estáveis ou rígidas de marxismo, mas ela vai trabalhar uma certa positividade da vulgaridade para pensar com figuras como Pasolini, Angela Davis, Guy Debord e tentar pensar esse marxismo que é pensado a partir da diferença, pontos de vista diferentes. Vou tentar fazer um tipo de detournement aqui e pensar essas falas da Mackenzie, a experiência que a gente teve juntas. Uma citação que eu trago do livro, e que inclusive o Tom comentou sobre a questão de gênero, que ela acabou comentando, essa aproximação entre gender e genre, porque a gente tem a mesma palavra, né? Gênero, seja no sexo gênero aqui, ou gênero literário, tem o mesmo sentido, enquanto em inglês elas têm essa divisão entre gênero e genre. E um trecho que me chamou a atenção traduzindo em palavras um pouco daquilo que consistia esse presente. Um corpo que escreve é um corpo que foge. Existem assimetrias peculiares entre os modos pelos quais os corpos podem foder. Dominante e submisso, top e bottom, penetrador, penetradora ou penetrado, penetrada, escritor e leitor, butch e femme, masculino e feminino, trans e cis, e por aí vai. Essas diferenças acabam passando por dentro e por fora do modo como os corpos escrevem. Um corpo que foge com o ato de foder pode ser um corpo que foge com um gênero, e um corpo que foge com um gênero pode ser um corpo que escreve uma escrita que foge com os gêneros. Assim como uma escritora que encarna como alguém que foge com o gênero pode ser uma escritora que foge com o gênero literário, a mais nuclear família das formas. Uma coisa que, quando eu terminar aqui, eu gostaria de ouvir com a Mackenzie, porque como o Tom falou, grande parte do livro é construída em cima das citações. As citações da Kathy Acker aparecem e são comentadas e estão muito juntas e justapostas com isso, né? Como a Kathy ficou conhecida por um estilo que ela chamava nem de apropriação, mas de plagiarismo, em que ela pegava trechos inteiros de uma série de autores diferentes e os reescrevia, eu quero pensar, né, ou eventualmente ouvir dela, como que a escrita da Kathy e esse método de incorporação, uma forma de hackeamento da tradição literária, acabou influenciando a própria prática de escrita dela. Uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar é a figura da tarântula. A figura da tarântula, né, que aparece como esse pseudônimo da Kathy, que aparece no livro com o mito de Aracne, que eu vou retornar porque eu acho um mito muito importante, inteligente. E a tarântula, inclusive, é importante para mim porque foi a primeira tatuagem que eu fiz, inicialmente por causa do Deus Aranha do Ingmar Bergman, e depois teve esse outro sentido para mim por causa da Operação Tarântula. Eu vou explicar brevemente a Operação Tarântula para quem não conhece, porque um ponto importante que a Mackenzie trouxe para a gente foi a geração perdida para o AIDS HIV, né, na época em que ela era jovem. É uma coisa que ela comentou bastante. E que como existe uma ênfase midiática em pessoas gays, mas no Brasil, para quem não sabe, a gente teve durante os anos 80, né, essa Operação Tarântula, realizada majoritariamente em São Paulo, mas também no Paraná, onde o delegado, né, chamou de Operação Tarântula porque ele disse: as travestis têm braços longos.
Então, eles interpretaram o Código Civil para falar que as travestis que estavam trabalhando com prostituição estavam espalhando doenças venéreas e era uma questão de saúde pública. E isso levou ao encarceramento de mais de 400 travestis em cerca de 3 meses. Além dessa questão, né, do encarceramento, violência, estupro por policiais, né, da Operação Tarântula, você criou uma cobertura midiática de uma série de jornais como o Estadão, na qual essa imagem da tarântula, do monstruoso, do vetor de doença venérea, dessa transmissão do perigo do crime, passa a ser associado com as travestis. Essa é uma imagem que está associada a todas as travestis até hoje. E paradoxalmente, junto com isso, com a Operação Tarântula, a gente tem um fenômeno que é a Roberta Close, que eu comentei um pouquinho com a Mackenzie, que eu tenho uma camiseta do Centro de Pesquisa Travesti com o rosto da Roberta Close. A gente tem a Roberta Close sendo um ícone sexual nas mídias e sendo considerada e chamada por jornais grandes como a mulher mais bonita do Brasil. Então, esses dois fenômenos que acontecem nos anos 80, eles meio que estabelecem a visão da travesti, da transexual perante a mídia. De um lado, uma mulher, uma modelo, que vai trabalhar com Thierry Gautier, com marcas e com a Playboy, né, posa para Playboy em 84, e por outro a gente tem essa visão da travesti como prostituta. É quase como esses dois lugares do monstro, né, da travesti abjeta e da travesti glamourosa passam a coexistir para marcar a imagem da travesti no Brasil. Portanto, me interessa muito como ela resgata, de novo, numa positivação desse lugar, a Aracne, né? E essa questão dos mitos que ela falou dentro do trabalho da Kathy Ecker, tem um trecho que eu gosto muito dentro do livro, em que ela vai comentar esse mito para tentar mobilizá-lo para a ideia da mulher, né? O trecho é o seguinte: a deusa Atena tinha talento para tecer. A Aracne, que era mortal, era uma tecelã também, e sua habilidade para tecer era tão boa quanto ou até melhor do que a da deusa. Ou talvez a mera tentativa de reproduzir qualquer técnica criada pela deusa já representasse em si um insulto aos deuses. Seja como for, Atena não ficou nada satisfeita e transformou a Aracne em uma aranha. Talvez o problema não fosse, afinal, decidir quem tecia melhor, nem a mera tentativa de tecer representasse um insulto a uma deusa. Talvez tecer seja o método mais antigo da reprodução mecânica. Talvez o tecer, supostamente uma habilidade, ou sofia, própria das mulheres, tenha sido a primeira ação que mostrou os estragos que a reprodução mecânica era capaz de fazer. Ecker: podemos generalizar dizendo a técnica de reprodução mecânica faz com que o objeto reproduzido se desconecte do âmbito da tradição. O que quer dizer que, por exemplo, um livro já não tem mais nada a ver com a história da literatura. A obra de arte deixa de ser o único objeto que permanece autêntico. Atena, que zela por manter a tradição, faz com que a Aracne, a tecelã, seja banida do mundo dos homens e das mulheres comum, porque a arte pode ser reproduzida, estilhaça e arruína. Talvez ser aranha seja melhor do que ser humano, afinal, especialmente quando se trata das fêmeas. Tomemos, por exemplo, a tarântula negra. É uma predadora solitária e venenosa, um ser de 8 olhos que sibila. As fêmeas decoram seus lares com seda. Os machos vão à sua procura, dançam para elas. São fodidos ou não pelas fêmeas e depois devorados por elas. Para mim é muito caro pensar isso, né? Tanto numa ideia, né, de feminilidade, mas principalmente pela questão da Operação Tarântula aqui no Brasil e por pensar, né, essa possibilidade do que é monstruoso, do que é capaz de desestabilizar o outro. É impossível para mim ler hoje o mito de Aracne, que a gente tem talvez a versão mais conhecida nas metamorfoses do Ovídio, e não tentar entender a Aracne como talvez um dos primeiros ícones, avatares ou vetores que vão tecer uma trama do que é a imagem da travesti da transexual frente à cisgeneridade, representada por Atena. Além disso, muito me interessa essa ideia do tornar-se outra, do eu múltiplo, do self múltiplo que vai aparecendo na escrita, essas possibilidades, né, do que é realmente tecer, do que é realmente criar, como se pensar esses avatares que vão sendo trazidos dentro de uma teia que não é pensada só, mas coletivamente. Uma outra coisa que eu acho linda é no momento inicial do livro, que a Mackenzie fala um pouco sobre o sexo entre ela e a Kathy, e ela fala sobre a falta da necessidade de penetração para ela e como isso foi importante, né, naquele momento para ela.
Eu acho muito curioso, quero ouvir um pouco mais da Mackenzie, como que é essa percepção do sexo lésbico até antes da transição, que foi uma coisa que eu passei também, mas que eu fui entendendo ao longo do tempo, né, e vendo também pós-transição, muito esse interesse fetichista de mulheres ou pessoas de outras identidades minorizadas, que veem ainda um corpo transexual como um corpo para penetração, como um corpo não capaz de explorar outras possibilidades eróticas, mas ainda assignado com a função primariamente, né, vista como masculina. Não que a penetração seja só masculina, mas você ter isso como uma exigência no sexo é algo que complexifica. Eu gostaria também de pedir a Mackenzie que, se possível, falasse um pouco da Leslie Feinberg. Eu estou usando essa camiseta por conta da Leslie Feinberg. Leslie Feinberg foi uma, podemos dizer, uma pessoa trans ou não conforme, gender não conforme, uma lésbica, butch, que viveu como homem, se hormonizou durante os anos 50, 60, trabalhou em fábricas, e que ela, quando questionada se ela seria marxista, mesmo que ela tivesse transicionado mais cedo, ela disse que sim, porque a Leslie Feinberg foi uma marxista pensada dentro dos movimentos operários, anticoloniais, uma mulher judia, lésbica, lida muito de uma maneira inclassificável. Justamente, se vocês pesquisarem no celular de vocês, vocês vão ver a aparência da Feinberg, que talvez seja um dos pontos altos da androginia, e tentar pensar, né, esse ser lésbica, que para mim, lendo Stone Butch Blues, vendo a linda carta de amor que tem no início desse livro, eu a entender melhor o meu lugar como lésbica pós-transição. E se encaminhando para o final, né, eu quero pensar com a Mackenzie o que são esses diferentes avatares ou vetores que a gente vai conjugando nessa trama de ser trans, de ser lésbica, de ser mulher e de não ser mulher ao mesmo tempo. E também ouvir para ela como a escrita como mito é possível hoje, como o mito aparece como essa ficção dentro do trabalho da Kef, como a gente pode retomar isso. E por último, quero pensar, né, tem um trecho muito bonito sobre amor, que eu vou ler aqui, é o último trecho que eu vou ler, gente, mas eu gostei muito desse aspecto que ela traz para comentar o amor. Talvez o amor tenha se tornado alguma outra coisa, ou tenha sido sempre alguma outra coisa. Quando morre o amor, já não existe nada, esse mundo é puro horror. Talvez o amor não tenha morrido, talvez o amor humano nunca tenha existido. Talvez os humanos existem falando de controle ao falar de amor. Talvez o amor seja apenas uma ideologia. Talvez o amor seja um álibi para aquilo que existe de inumano nos humanos. Os casos de amor são momentos em que uma pessoa pode fazer o que quiser a outra pessoa, pode fazer o que quiser e a outra pessoa se dá conta de que os comportamentos mais inacreditáveis possíveis são comuns. O amor talvez seja apenas uma forma de se expor à alteridade bestial daquilo que é humano. Pensando em todas essas imagens, na teia que a gente teceu, né, com Leslie Feinberg, Kathy Ecker, com a própria Mackenzie, né, todos esses ícones e avatares que vão construindo uma ideia de comunidade, cultura, expressão e até mundo estético LGBT, eu acho que o amor é possível mesmo dentro dessa história de opressão, violência e perseguição que a gente vive no Brasil e no mundo afora. O amor, dentro da comunidade LGBT, para mim é uma própria reformulação da unidade familiar. Quando eu estava conversando com a Mackenzie, ela comentou de uma mãe trans que ela tem, que inclusive é mais nova que ela. Quando a gente vai começando a entrar nesses mundos, a gente tem mães, irmãs, filhas, ou seja, a gente vai pegando as ideias de filiação e parentesco e mudando. A filiação deixa de ter a ver com a consanguinidade, ela tem a ver com o amor que é criado por uma outra família. Muitas vezes porque fomos expulsas das nossas próprias famílias. Muitas vezes, quando mesmo não expulsas, a gente não é capaz de integrar e a gente vai criando outras famílias de aranhas nesse mundo LGBT. Então eu quero fazer essa última provocação de que talvez uma das coisas mais revolucionárias seja não só complexificar os lugares de sexo e gênero de pessoas LGBT, mas talvez a abolição da unidade familiar como ela existe. Talvez o amor seja possível justamente pensando em tudo que há de inumano no humano. Wow. Shall I just try to sum this up for us? Será que eu consigo sumarizar? One of the hardest things is to think difference without hierarchy. And the first version, you know, in Plato is the copy is always fallen.
in relation to an ineffable original, which is the perfect idea. Então, acho que a coisa mais difícil é pensar em hierarquia, Hierarchy. without Without difference. hierarquia sem diferença. Então, pensando principalmente no Platão, você tem uma cópia que sempre vai cair, sempre vai ser inferior à ideia original, que é, enfim, inefável. I think Wallace's design is better than the original. Eu acho que o design do Wallace é melhor do que o original. What's more interesting is that there be copies and copies be different. O que eu acho engraçado é que as cópias e todas as cópias são diferentes. And I know Tom's translation of it is better than the original book. E eu sei que a tradução do Tom é mais bonita do que o texto original. Writers never get better readers ever than good translators. Escritores nunca ganham leitores melhores do que os tradutores. It's the best reader you ever get. And translators see things that as the author you didn't even know were there. Os tradutores encontram coisas que o escritor nem tinha reparado que estava lá. So I think it's probably a better looking and better reading book than the English. Então é provavelmente um livro que é mais bonito e melhor escrito do que o original. And you know, like I don't think Eduardo is going to disagree. Like trans women all think we're better than cis women on some level. E acho que Eduardo não vai discordar que mulheres trans são melhores do que mulheres cis. But where I want to get it is, it's not that original is better than copy or copy than original, but that the process of copy and transformation is kind of life itself. E a questão não é qual é melhor, se é a cópia ou se é o original, mas que o processo de transformação é a vida em si própria. And it's in the myth of Athena and Arachne, which I forgot is in the book actually. E é no mito da Atena e de Aracne, que eu já tinha esquecido que estava no livro. So Arachne is punished for being better at weaving than Athena was. And it's the punishing that to get away from, that the copy and transformation is life, is nature, is art, is transness, is everything. Então, Aracne é punida por Atena, por ter sido melhor do que ela em tecer, mas é esse processo que é a vida, é a arte, é tudo. And I'm not gonna, because yeah, like at least a third of the book is Kathy's own words. E eu não vou também me furtar de dizer que 1/3 do livro são as palavras da Kathy. I'm not gonna say my version of Kathy is better than Kathy's, obviously. E também não vou dizer, obviamente, que a minha versão da Kathy é melhor do que a própria Kathy. But the way to honor Kathy as a writer was to make it different reading to the other ones. Mas a maneira de honrar a Kathy é fazer com que a leitura fosse diferente, de que as coisas fossem diferentes. And here's how you know if a work of art is really good, is that you can get many different things out of it, and that's what's happened with Kathy. She's been read and turned into so many different things. E isso é um pensamento da obra de arte. As coisas saem e estão aí há muito tempo, elas são constantemente recombinadas. And she's also a thinker of that, in French, détournement, or copying. It's not plagiarism, because she never hid that she was taking and transforming. E também a gente não pode esquecer do détournement, que é esse processo francês, e ela nunca foi uma plagiadora, ela nunca roubou a autoria das coisas que ela roubou, ela transformou tudo. I'm just so grateful that anybody would take this interest in doing anything with my work. It's just really humbling for a writer that anybody would want to make something out of it, and I just feel so blessed by everybody's attention to it. Me sinto incrivelmente abençoado por ter essa atenção toda e das pessoas acharem que partir do meu trabalho pode ser alguma coisa para ser feita em seguida, em diante. And is Leslie Feinberg's Stone Butch Blues in Portuguese?
Os livros da Leslie estão em português? Não, No, someone's going to translate this book. Então alguém deve A gente traduzir vai esse fazer. livro. We're gonna do it. Yeah, someone's going to translate this book because it's a transmask Marxist classic. Alguém tem que traduzir esse livro, é um clássico marxista transmasculino. In the English language, qualified. Because there's so many books I keep learning about in Portuguese that we need in English. So when I go home, I encourage that. But while I'm here, I encourage. I think you'd love Leslie Feinberg. Esse é um livro em inglês que vale a pena ser traduzido para o português, mas eu falo isso daqui, mas quando eu vou para lá eu estou levando muitos livros em português que deveriam ser traduzidos para inglês. So that's my job when I go home. It's like, I'm not going to read these books. Translate these writers. Esse é o meu trabalho, procurar gente para traduzir esses livros. So we keep making a difference and sharing and trying to get out of hierarchical relationships of imperialism, of gender, and so on. E usar isso como uma ferramenta para reduzir, eliminar as hierarquias de todo tipo, gênero e assim por diante. Obrigado. Obrigado. Tinha preparado algumas perguntas, estava aqui, mas hoje eu vou escolher só uma. Por favor. Acho que eu vou improvisar e juntar duas perguntas. I had prepared some questions to you, but then I think I will make two in one. One of them is like, I would like to hear you talking about the dreams in the philosophy of spiders, because you start the book with a dream. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre sonhos, porque no começo da Filosofia para Aranhas você começa com um sonho. So it's the recurring dream space, and then at some point, Kitchaka is there too, and also, and then there is I would like to comment a little bit of this relationship between dream and the dream space and the dialogue we can have after somebody dies. Então, havia um sonho recorrente em que a Kathy aparecia e a minha pergunta seria desse diálogo, dessa relação entre o espaço de sonho com essa pessoa que está agora não mais entre nós. But also I think dream is a really, dream after work, there is this key point that because it's the key to a possibility that is similar to narrative, but it's very different because things don't have causal connection, and it's a different temporality, and there is no fixed self. So then we have like this multiplicity of self and I. Acho que posso falar em português. Aí, porque no trabalho da Kitchaka eu acho que o sonho também é uma chave para o trabalho dela, porque tem algo que tem a ver, poderia estar parecido com o encadeamento de uma narrativa, mas é uma outra coisa, porque as coisas não têm relação de causa e efeito, e também não existe um eu fixo. Existe algo que se parece com um eu, mas toma uma diferente forma. And also I find it, and also there is the relationship between the dream and the text, because somehow in dream, like, think all the elements can reconfigure in different ways that are very free. And in the way Kitchaka was dealing with that, you call attention to it, there is no hierarchy.
when she treats life as a theft that you can plagiarize too, and detect by other authors too. Então, no sonho, você tem um espaço que está livre, que não tem hierarquia, e aí você vai para o texto, e aí você também tem essa não hierarquia, como relacionar isso em relação à da Cathy. And the other question that I will glue to this one is about the mouth of truth. Which was very curious because it was one of the moments in the book that I thrilled reading, because here in São Paulo we also had something similar. And I remember just reading the book that as a kid I used to go to a weird place in a shopping mall where there was this oracle in which you would put your hand inside the mouth and was supposed to read your poem and tell you about the future. E a outra pergunta que eu queria fazer é sobre a Boca da Verdade, que é uma coisa que aparece no seu livro e que eu também tenho uma experiência parecida, porque quando eu era menor eu ia para o shopping e também tinha esse oráculo em que eu colocava minha mão dentro e tinha a minha mão lida, tinha a minha sorte revelada. Só para explicar pouco mais, que é uma imitação da Boca della Verità de Roma, e é o momento que Jacker leva Mackenzie para esse lugar e tem essa máquina de fake, do oráculo fake. Assim. Mas que, but only reading the book, I learned that actually the entire idea of putting your hand and running the risk of having your hand cut if you don't tell the truth is based on an American movie. Yeah. Mas eu só entendi lendo o livro que a ideia de que você coloca sua mão na máquina, na boca da verdade, e você tem o perigo de ter sua própria mão decepada é uma coisa que veio de um filme americano. And then I found this episode very, I don't know, it synthesized a lot of things in the book about the relationship with memoir. How when you talk about memoir, you're not talking about truth. E esse episódio sintetiza o que o livro está falando sobre memória, né? Porque ele não está falando sobre verdade, está falando sobre memória. É isso. So, Dreams in the Dead, I might feel differently about this since I've been here. Desde que eu cheguei aqui, eu estou começando a me sentir diferente em relação à relação mortos e sonhos. Veronica, who just left, took me to her Umbanda center where the dead were called, and I spoke to Pombagira, the Lady of the Night, who told me to pay attention to my dreams, among other things. A Verônica acabou de sair, me levou para um centro de Umbanda em que eu falei com a Pombagira e ela falou para mim prestar atenção aos sonhos. And it immediately reminded me of the start of this book, which is when Cathy showed up in my recurring dream. E isso me lembrou imediatamente do começo desse livro, que quando a Cathy começou a aparecer nos meus sonhos recorrentes. Because in my dream, the place of the ancestors is empty. There's no one there. Porque no livro o local dos ancestrais está vazio, não tem ninguém lá. So I'm from a people that went so far into modernity that we can't call the ancestors anymore at all. Então eu fui tão lá para frente que eu já não consigo chamar meus ancestrais. But we can at least go to the place that they make for us, and that's the beginning of the book. Is Cathy shows me the place the dead make for us that we can visit. Mas a gente não pode se comunicar, mas a gente pode ir para os lugares que eles fizeram. Então o começo do livro é a Cathy me levando para os lugares em que os ancestrais fizeram, construíram. And dream was an important method for Cathy
she used to set an alarm clock and wake herself up repeatedly during the night to write her own dreams down. O sonho era um método da Kathy. Ela botava um alarme e acordava no meio da noite para registrar os sonhos. And the books often have dream logics. She would go into kind of trance-like states. She would also write and masturbate at the same time in a kind of fugue state. Então, alguns livros têm lógica de sonho, têm estrutura de sonho, alguns foram escritos em estado de transe e também algumas coisas também foram escritas durante a própria masturbação. And she's a writer who combined, that sort of formal set of sort of abstract questions about copies of originals and textuality. So she combines that with that sort of surrealist interest in, the surreal, the beyond the real, dream states, dream logics. So she actually combines both those strands of the avant-garde together. Então ela conseguia juntar essas linhas da vanguarda, conseguia juntar o surrealismo, conseguia usar a lógica do sonho e combinava tudo ao final. And I'm a more, I don't know how to say it. I want to say rational because I'm not. I'm a more procedural writer than that. Eu queria dizer racional, mas eu acho que eu não sou racional, eu sou mais procedimental como escritora. There's a lot of people have tried to imitate Kathy, and it's usually bad. Tem muita gente que tenta imitar a Kathy e geralmente é ruim. So I took it as freedom to invent a method. Então eu tomei liberdade para inventar um método. And as a third generation atheist, então como um ateu de terceira geração, to think about the power of ritual around language and what language does beyond what you can grasp that it does. Então pensar na língua também ritualisticamente, né, fazer o que a língua faz que ela consegue fazer. So I got my astrological chart done for the first time. Então eu fiz meu mapa astral pela primeira vez. And I don't believe in this. E eu não acredito nisso. Mas my astrologer said, well, because of this is in this house and this is in whatever, your leadership style is completely intuitive. Então o meu astróloga falou que, bom, sua casa ali, não sei o quê, mas a sua estrela de liderança está muito bem afinada, intuitiva. And I said, no, it's not. Oh. Eu falei não tá, não. Oh, it is. It is. I make up the reasons later. I just did everything on pure gut. E aí ela descobriu que na verdade sim, ela só descobriu depois, ela fazia tudo na base do instinto. So Kathy was helpful for me in thinking, and I'm not prone to think this in mystical terms, but to think the power of ritual, the power of language that is beyond what you can grasp that it does. And so like the little mouth of truth. There's like it's a game you put a coin in, and you put your hand in it, it gives you a printout with your fortune, they're all kind of silly. But it's like, the randomizing language will give you something, will tell you something, like Burroughs' cut-up method that Kathy sort of starts from. It actually does something, it shows you a thing language does you don't know that it does. Então, eu tento não pensar isso em termos ritualísticos, mas eu acho que a Kathy me ajudou nesse processo de escrita e de linguagem, e a boca da verdade, essa coisa de colocar a mão e de receber um oráculo, assim como também o método de colagem, de decupagem do William Burroughs, tudo isso, essa aleatorização da linguagem é uma maneira de conseguir olhar para a linguagem
e enxergar algo que ela é capaz de fazer que você não sabia antes. So when at the Umbanda Center, Pombagira, the Lady of the Night, gave me possibly life-changing advice, I'm not going to question where it came from. Então eu não vou questionar de onde vieram as recomendações que podem mudar a minha vida, que vieram diretamente da Pombagira. Because it doesn't matter. Porque não importa. Tom asked 4 questions, and I think I got 2, but that's what I got. Eu consegui 2 de 4. Acho que a gente pode abrir. I think the other question, there were a lot of questions, but I think the other thing I would ask is just about the trans reading. Which I find interesting, the idea that how, just you mentioned it, I just would like to hear you talk more about this. How can we read writers with two or trans women without questioning the writer or is not trans? Eu também queria fazer uma pergunta sobre leituras trans, de como a gente também lê as coisas, mas também sem assumir o que o autor está colocando. A gente não precisa especular sobre o gênero dos autores, mas a gente pode ler a partir da perspectiva trans. Yeah, and I sort of cover this from 2 different and slightly contradictory sides. Like, I'm not the only one who reads like biographies of well-known writers. But my question is, yeah, but what would they like to fuck? I asked her executor of her estate if he thought that was crossing a line or inappropriate, and he said, it's Kathy. Ela perguntou para o executor da obra da Kathy, que não tem os direitos, se era cruzar uma linha, se era um pouco a mais, e ele falou, a Kathy. So she's very open about her own sexuality, but to see it from the other side, like that's useful information, right? So let's talk about how feelings and experiences of transness can emerge in sex itself. Então, a questão, essa parece como é que essas sensações de trans aparecem nesses outros lugares. And it's a bit of a taboo topic. But like, let's get into that. How much is transness? Maybe you can experience lots of people have who go transition, but the transness is a moment of sexual experience, and for some of us it's like, oh yes, that means the rest of my life must change. So maybe there's elements of transness in sexual experience for lots of people, but for some of us that's the moment when you realise the rest of my life must change. Tem muitos elementos trans na vida das pessoas, mas tem algum momento que dá uma virada e que a sua própria vida pode mudar. And there's so many of those moments that I experienced. Some was Kathy, but the other thing that has transness all over it is writing. E essa transness, esse trans está em todo lugar quando se escreve. Like Flaubert says, Madame Bovary c'est moi. I am Madame Bovary. Quando Flaubert fala Madame Bovary c'est moi, eu sou a Madame Bovary. Let's take that literally. Então vamos levar isso literalmente. Yeah, she became Madame Bovary in writing that book. Ela se transformou em Madame Bovary naquele livro. Don't get me started on Hemingway. Não quero nem começar a falar do Hemingway. Very surprising how trans that one was. Surpreendentemente trans o rapaz. But it's more useful, I think, for trans reading to just take away the assumption that we know a writer is cis than to make extravagant claims. It's more useful to just take away the assumption that a writer is cis than to make extravagant claims for them actually being trans. É muito mais interessante não supor
que ele é trans do que fazer qualquer tipo de alegação extravagante a respeito disso. So like Kurt Cobain from Nirvana, you know this band Nirvana? Vocês conhecem a banda Nirvana? I mean, girl, she's obviously a woman. Ela, claro, Kurt Cobain é claramente uma mulher. But in a way it's more interesting to sort of say, like, maybe Kurt didn't even know, like no one knows what was going on. Mas talvez seja mais interessante pensar que, cara, o Kurt nem sabia e que ninguém sabe. So I think the beginnings of transness as a protocol for reading is, it doesn't matter what the biography says or the picture of the author. It's like, maybe I don't know, maybe they don't know what gender they are. Talvez eles não saibam o gênero deles e essa transidade é um protocolo interessante de leitura. And Kathy's a good writer to read that way because it just keeps happening. Like, you know, this character you thought was a woman, suddenly it grows a penis. This character you thought was a woman, suddenly grows a penis in Kathy. Na Kathy, isso acontece com frequência. Você tem um personagem que de repente cria um pênis, vira da pessoa, vira do gênero. A whole piece about one of the other lovers, Peter Wallen, uses both pronouns at once. O Peter Wallen, que foi o amante da Kathy, os dois pronomes ao mesmo tempo. It's about how hot she looks in a dress. E fala de como ela fica gostosa no vestido. Actually, it turns out I'm one of these three assigned male people Kathy thought to have gender dysphoria. Eu sou uma das 3 pessoas designadas, né, como homens com quem ela tinha terminado. That's another story. Com mistura de gênero. Yeah, it's me, Steve Shaviro, and Peter Wallen. Ela, Steven Shaviro e Peter Wallen. You know, maybe we thought we were men, we were wrong. A gente achava que era um homem, mas a gente estava errado. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Yeah, so maybe in sexuality and writing, transness is always there as a possibility. And I think that's useful for a lot of people, some of whom will never and do not need to transition, but some of us really, really do. So I think particularly for people who may have a transmasc direction, like Kathy is a friend, you know, it's the texts are just a friend that's there to make space for you to become. Então, por exemplo, para quem tem uma direção transmasculina, a Kathy pode ser sua amiga, pode te ajudar nesse processo. Vou falar de português, tá? Bom. Bom, oi, meu nome é Paul. Bom, eu estudo teoria queer, assim, em geral, do narrável, principalmente. Eu confesso que eu sei muito pouco do que você escreve, da Cat, mas o que me chamou muita atenção foi o título, a palavra, assim, baixa teoria, né? Porque eu estudo muito o Jack Halberstam, que é um autor transmasculino, né, norte-americano, e, tipo, recém-traduzido aqui, né, tem poucos livros traduzidos no Brasil, e eu pesquiso muito como ele lida com a questão da baixa teoria no arte queer do fracasso, né, e, não sei, daí eu queria entender mais o que é esse termo, né, baixa teoria aqui, nesse contexto assim da Cat e tudo mais. Enfim, porque eu fiquei pensando assim, criando laços e tudo mais. Yeah, thank you. Both Jack and I got the term low theory from Stuart Hall. I might have got it from Jack, or I might have got it not knowing Jack had done it. I don't know who. So Jack can have it as the author of that category.
Eu posso ter pego tanto Jack quanto não sei direito. And Stuart Hall said, theory is interesting as a detour on the way to somewhere else. O Stuart Hall, também pode ter pego, falou que a teoria é um excurso de um lugar onde eu gostaria de chegar. And the somewhere else is what concepts can we build out of our everyday practices where we are, which we might get from Foucault or somebody, but those are not necessarily to be privileged because they're high theory. There's concepts to be drawn out of everyday life independently of that as well. And it's where those things can connect that it sort of matters. Oh, can I repeat that? Yeah, no, I'll try. Maybe I'll just start it over. So, what theory is the practice of making concepts out of everyday life? Baixa teoria é fazer conceitos com as coisas da vida cotidiana. Out of work, out of sexuality, out of the rave, like how those things often only get description and how people feel about it, but let's have a concept as well from that. Pode ser do trabalho, pode ser da sexualidade, pode ser da rave, mas vamos fazer conceito disso, trabalhar com isso. But in relation to queer theory, maybe we've got to drag it back low again a little bit. We've got a little bit high. Mas talvez na teoria queer a gente talvez tenha ficado alto demais e acho que a gente tem que dar uma baixadinha lá de novo. And it's like trans theory is not queer theory is not a reliable friend for trans people, and we have to work on that. E teoria trans não é confiável para pessoas trans, a gente tem que pensar em cada nisso. And particularly for trans parents and trans women. Particularmente para mulheres trans e travestis. Sorry, question. That's as far as you could go. Não sei, eu estava pensando um pouco, eu sou muito que elas se masturbavam enquanto escreviam, né? E não sei, na minha dissertação de mestrado eu escrevi que eu me masturbando, e eu fico pensando como o método de escrita que se faz enquanto se escreve, seja uma escrita cafeinada, uma escrita movida a cocaína, uma escrita movida às madrugadas silenciosas, como o jeito que se escreve vaza para dentro do texto de uma forma estética. Então eu queria que você falasse aqui, às vezes eu sinto que em determinados momentos acaba que a gente tem que ter uma escrita um pouco de biblioteca, né? Não uma escrita de tesão, uma escrita de imagens corporais. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão estética da escrita da Kate, onde a gente consegue ver o prazer e as práticas de corpo dela, seja a academia, seja a masturbação, vazando para dentro do texto. E se você quiser comentar um pouco também sobre os diferentes momentos da sua escrita e das suas práticas corporais, é interessante. Kathy might have got the idea from Pierre Guillotin, French writer, who did it for a while too. A Kathy teve a ideia a partir do Lyotard, que também fazia isso por um tempo. Or for those people who is just masturbating all the time. Ou era só uma dessas pessoas que ficava se masturbando o tempo todo. And actually I wrote all the sex scenes in another book, Reverse Cowgirl, in a hotel room in Seoul, Korea, where I could just like jerk off and write at the same time. As cenas de sexo do livro Reverse Cowgirl foram todas escritas num hotel na Coreia do Sul,
onde eu estava sozinha e conseguia só escrever e me masturbar. It's not how I wrote the rest of the book though. Mas não é igual o resto do livro. Or this one. Ou isso. Yeah, like there's different relations writing can have to everyday life, and let's just think of them all as having equal kinds of potential. So the formality of academic writing also has its place. Tem relações diferentes como a escrita pode se relacionar com as outras coisas do dia, e a escrita formal tem o seu lugar e ela deve ser só mais uma delas. I was thinking of Machiavelli putting on a special robe to go to his writing room. Eu fico pensando no Maquiavel botando o seu hobby lindo e indo para outra sala escrever. Very sort of separate and special. Muito separado, muito especial. Kathy sitting cross-legged in the middle of her living room floor. While I was there as a guest, just like entertain yourself. I'm like jerking off and writing in my notebook. You know. A Kathy sentada no chão da própria sala, se masturbando, falando, olha, se vira aí, eu vou ficar aqui me masturbando e escrevendo. And these methods all have their place. They're just going to produce different writing for different purposes. E aí cada método produz a sua própria escrita e os seus próprios propósitos. And there's something in most of my books that I wrote on drugs. Tem alguma coisa em muitos dos meus livros que eu escrevi sob influência de drogas. Most of what I write on drugs is absolute nonsense. E a maior parte do que eu escrevo sobre drogas não faz o menor sentido. It's not a reliable method. Não é um método confiável. Every now and then there's one thing, like one line. And it's usually the most really obvious thing that I miss. Geralmente é uma linha, uma frase, e é tipo a coisa mais óbvia que eu deixei passar. And I don't recommend it, and the heroic modern writers before Kathy were mostly alcoholics. Os escritores heróicos, assim, pré-Kathy Ecker, todos eram alcoólicos. Don't think it helped them at all. E acho que não ajudou em nada eles. Bom, Pedro, fazer a última pergunta. Obrigado, primeiro, pela fala, muito especial. E eu queria perguntar um pouco sobre o amplo espectro da sua escrita, da sua carreira como escritora, falando sobre tecnologia, falando sobre capital, falando sobre ficção especulativa e principalmente sobre como essa aproximação específica com o trabalho da Kathy e essa filosofia própria dela afetou a sua forma de encarar todos esses outros assuntos, ou se afetou a sua forma de encarar todos esses outros assuntos. Yeah, there's ideas about post-capitalism in Kathy, and ideas about copy and original, and there's information theory in Kathy. I got one out of it. Eu vejo tudo na Kathy, pós-capitalismo, eu vejo teoria da informação, eu vejo, enfim, tudo. But I don't know, I see like my main books as connected and forming a kind of arc, and they're different attempts to conceptualize some chunk of the world from the point of view of the possibility of liberation. Eu vejo um arco ao longo dos livros que eu escrevi, e eu vejo que todos eles estão escritos pensando na possibilidade da liberdade, da liberação. And the books all have a play of freedom and constraint, and that's my understanding of liberation is not
not everybody do what they want. That was like the 60s thing, and it was a nightmare, because that just like a rape. Por liberdade de liberação, eu estou falando dos anos 60, pode fazer tudo, mas ficou tudo péssimo, mas estou falando de um jogo, misturar os livros entre liberdade e algum tipo de regra de exceção. So on the page and in life and how to do those things together is what are freely chosen constraints for the text and for life. Like, to me, that's all the books are about that. Então todos os livros têm isso, tem essa limitação, só que essas limitações são todas todos os livros têm essa limitação, mas todos os livros têm uma limitação, todas as limitações são escritas livremente. And lastly, the freedom not to be an expert. Like I've not wanted to be the academic expert on X. It's like, no, I'm going to be wrong about a lot of different things. E também a liberdade de não ser especialista, de saber que você vai terminar e errar numa porção de coisas. Should we do like one more? It's getting a little cold. Yeah. Bom, eu agradeço mais uma vez a editora de Zoom pela parceria. A gente está vendendo livro. A Mackenzie pode ficar um tempinho para uma sessão de autógrafos no final. Lembro que além do livro, a revista Rosa está com uma entrevista que a gente fez há uns 2 anos. Ambos estão à venda lá no Tarântula. Eu queria agradecer a Crocodilo, que trouxe os livros também da Cat Archer, então acho que é uma ótima oportunidade para dar conhecimento dessa autora. E, bom, é um agradecimento super estendido, assim, primeiro para quem está participando de hoje, o Marcelo Zop, que está gravando o som, o Pablão, o Juliano, que deram uma super mão aqui, Miguel Ramos, direção de câmera, Tarântula, Romeira, Eugênio, estacionamento. E, assim, vejo vários de vocês que colaboraram com a revista de diversas formas. Eu quero agradecer também por isso. Eu acho que não é muito à toa que a gente teve apoio de ter. Mesmo as pessoas que estão envolvidas no livro diretamente. Então, agradeço o Paulo, que fez a revisão dos textos. E um trabalho muito conjunto, assim, o UOL, todo mundo. Eu acho que é uma prática muito própria da revista de trabalhar junto com parceiros de vida, inclusive. E a revista segue aberta a proposta de vocês. Eu acho que ela é bastante modular, assim, para receber desde texto até ilustrações. E é muito bom vê-los aqui mais uma vez, além do virtual. Thank you.